Sejam muito bem-vindos. Nós estamos no dia 8, né? E no dia 8 tem alguns capítulos a serem estudados. Agora a gente vai estudar o capítulo 25 de Gênesis. Meu nome é Débora e o objetivo desse ano é estudar a Bíblia juntamente com vocês. Eu estudo pela manhã, faço minhas anotações no caderno, né? Estudo um pouco sobre o que os pastores falam sobre esse versículo, então eu não falo tudo que só vem no meu entendimento, eu procuro pesquisar também o entendimento de pessoas que estudaram, né, que fizeram teologia, que têm conhecimento mesmo, né? E eu passo para vocês tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu resumi no meu entendimento e nas minhas pesquisas, tá? Então, em Gênesis 25, ele fala no começo que Abraão, Sara havia morrido, tinha sido sepultado, né? E Abraão casou-se novamente. Ele casou-se com Quetura. E Quetura deu à luz a 6 filhos, Midian, e depois Midian teve outros filhos, e fala da genealogia de Midian com Abraão. Mas Abraão, para os filhos, que são os filhos que não eram de Sara, ele deu presentes. Já para Isaac, ele deixou como herança tudo que ele tinha. Então, todo o seu patrimônio, tudo que ele tinha, ele deixa para Isaac. Abraão viveu 175 anos, né? E ele foi sepultado, também fala ali que ele foi sepultado por Isaac e Ismael. Então, os dois filhos que tinham rixa entre si, devido ao contexto do seu nascimento, né, que Ismael era filho de Agar, a serva, e Isaac era filho de Sara, né, o filho da promessa. E daí entende-se aqui que eles fizeram as pazes e eles sepultaram seu pai Abraão no mesmo local que foi sepultado Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Deus também fala que Isaac será pai de uma grande nação e terá muitos filhos, assim como a descendência de seu pai, o Senhor estaria com ele. Então, Deus abençoa Isaac. Depois nós temos em seguida a descendência de Ismael, né, os seus filhos, a sua descendência, que eles viveram mais ou menos no Egito, ali, na Síria, onde tem os árabes. Foram 137 anos a vida de Ismael. Daí, em sequência, fala da descendência de Isaac. Então, fala da descendência de Isaac. Coceira o nariz. Fala da descendência de Isaac. E depois que fala da descendência de Isaac, só que antes fala uma coisa. Que Rebeca era estéril. Então, antes de falar da descendência, ele fala que Rebeca era estéril. Mas Isaac orou. Depois de 20 anos de casado, ele orou e o Senhor ouviu a sua oração e Rebeca pôde ter filhos e engravidou. Quando ela engravidou, os bebês lutavam em seu ventre. Né? Ela teve gêmeos, né? Tava 2 bebês na barriga e ela sentia que lutava. E isso o Senhor mostrou para ela que os bebês, o mais novo ia mandar, né, no mais velho. Então, ao contrário, porque sempre o mais velho tem que mandar no mais novo. E não, o mais novo ia sobressair o mais velho. Já falou que isso. O filho mais velho foi chamar, ele era ruivo e peludo, tinha bastante pelo no braço. E ele foi chamado de Esaú. E o mais novo foi chamado de Jacó. O mais novo nasceu com a mão agarrado ao calcanhar de Esaú, o filho mais velho. Esaú tornou-se um homem do campo, o homem que caçava, o homem que ia atrás do seu mantimento, que ficava às vezes até dias fora, né, trabalhando. E Jacó era mais pastor de ovelha, gostava de ajudar sua mãe. Diz a Bíblia, num dos versículos, que Esaú
como era um homem do campo, era mais o estilo de Isaac. Então, Isaac amava mais Esaú. E Rebeca amava mais o seu filho Jacó. Então, aí que mora o perigo, né? Na educação dos nossos filhos, não mostrar preferência a nenhum dos filhos, né? Amar a todos. Sim, educá-los de maneira diferente, porque cada um tem suas particularidades, né? Tem suas individualidades. Então, cada um tem que ser tratado de maneira diferente, sim. Nem sempre vamos tratar os filhos da mesma maneira, porque uns têm uma característica, outros têm outras características, um tem uma necessidade, outros têm outra necessidade. Mas o amor deve ser igual, né? E isso é uma coisa que devemos trabalhar em nós, principalmente quem tem mais que um filho, né? Nisso, Jacó gostava muito de cozinhar, ele fez um guisado, que era um alimento que eu acredito que na época deveria ser um alimento que dava muita sustância, né? E muito saboroso. Então fez um guisado. Esaú chegou do campo e pediu para seu irmão que pudesse comer, porque ele estava com muita fome, estava muito fraco, que ele pudesse comer do guisado que Jacó tinha feito. Mas Jacó, como a sua mãe com certeza já tinha falado para ele que ele ia ganhar a primogenitura, né? Mesmo ele não sendo primogênito, porque quem nasceu primeiro foi Esaú, em primeiro lugar nasceu Esaú, ele ia ganhar primogenitura. E ele aproveitou dessa circunstância e falou: eu te dou um guisado, desde que você me venda em troca da primogenitura. E Esaú, como ele estava com muita fome, ele falou: de que me adianta a primogenitura se eu estou quase morrendo com fome, né? Ele queria saciar o momento daquela fome. Então ele fez uma troca e ele vendeu sua primogenitura. Ele não era mais o primogênito, né? Na questão ali da venda. Ele vendeu para seu irmão esse direito de ser primogênito. Essa mensagem nos faz refletir, né? O nosso impulso, né? As nossas ações impulsivas. Muitas vezes agimos por querer saciar a nossa necessidade no momento, mas não analisamos se aquela necessidade do momento não vai trazer consequências. Então, que possamos não agir por esse impulso, que possamos buscar sempre sabedoria e não querer saciar o impulso da necessidade da hora, né? Bom, assim termina o capítulo 25. No próximo capítulo vamos para o 26, ainda no dia 8, tá bom?